videoaula destinada à atividade de sala de aula invertida para as disciplinas de neurociência e neuroanatomia humana. Olá, eu sou o professor João Faustino e vamos iniciar nossa aula de hoje, né, medula espinal e reflexos medulares, informando desse formato um pouco diferente, pois essa aula ela vai servir de base para as salas de aula invertida que eu costumo dar nas minhas disciplinas, né, de neurociências, neuroanatomia, anatomia geral. Portanto, senhores e senhoras, iniciaremos aqui a aula medula espinal e reflexos medulares. Dessa forma, temos como objetivo identificar as características morfológicas da medula espinal e nervos espinais, além de relacionar as características morfológicas com lesões medulares e diferenciar os tipos de reflexos medulares. Esses serão os objetivos da nossa aula de hoje. Assim, entendendo sobre a medula espinal, a importância da medula espinal, né, a gente vai ter que trabalhar conceitos relacionados a essa nossa medula espinal. O principal conceito para a definição da medula espinal é que é um segmento do sistema nervoso central contido no conduto raquidiano, sendo o prolongamento caudal do encéfalo. Então, lembrando que o nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Esse sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo é considerado um órgão chamado de supramedular ou suprassegmentar, pois a medula espinal é um órgão segmentar. Dessa forma, esse nosso encéfalo, que é esse que está aqui, ele vai ter um prolongamento que é formado a partir do tubo neural da medula, do sistema nervoso central, naquela nossa terceira e quarta semanas de desenvolvimento embriológico até o nascimento, né? Mas esse prolongamento que a gente encontra aqui, que é derivado do tubo neural, né, é a própria medula espinal. Então eu tenho aqui o encéfalo, a medula espinal, todos esses são os nervos da medula espinal que encontramos aqui, certo? E ela vai estar dentro de uma estrutura que nós chamamos de canal vertebral. Esse canal vertebral é formado pelas vértebras. Então, lembrando, a gente vai ter vértebra, essas vértebras que a gente encontra aqui são partes da coluna vertebral, onde eu tenho o corpo, onde a gente vai ter o arco vertebral, certo? E aí, cada vértebra dessa vai ter um buracão enorme posteriormente, como esse daqui, ó, que a gente chama de forame vertebral. O alinhamento desses buracos, ou forames, vai formar um canal. E é nesse canal que a medula espinal vai estar localizada. Nesse caso, dentro de um canal que é o canal vertebral, certo? Protegida pelas vértebras, ok? Além disso, nós temos um outro princípio de construção corpórea, para além do princípio de metameria, como é o caso da formação, no caso da coluna vertebral e da própria medula espinal, né? Mas a gente vai ter também um princípio de construção que está relacionado à própria medula espinal, que é o princípio de paquimeria. Então, quando a gente fala de paquimeria, a gente quer dizer que o nosso corpo, dentro dele, vai ter duas grandes cavidades. Uma cavidade como essa e outra cavidade como essa. Essas duas grandes cavidades, elas vão envolver, né, elas vão ser preenchidas por órgãos viscerais, como é o caso do pulmão, do coração, que não dá para ver aqui, mas aqui a gente tem a silhueta dele, dos órgãos viscerais, abdominais, como o fígado, o estômago, o intestino delgado, grosso, tudo mais, né? E esses órgãos vão estar dentro de uma cavidade chamada de paquímero visceral. A medula espinal, assim como o encéfalo como um todo, também vai estar alojada em um paquímero, mas um paquímero que nós chamamos de paquímero neural, porque esse paquímero ele vai alojar órgãos neurais, o encéfalo, a medula espinal. Cadê esse paquímero? Para vocês verem, aqui ó, esse aqui é o encéfalo alojado no paquímero neural, e aqui a medula espinal alojada no paquímero neural, como a gente vê aqui, como a gente vê aqui, tá certo? Muito bem. Dessa forma, eu sei as características de localização, de topografia dela. Agora a gente vai trabalhar a forma dessa medula espinal, tá certo? O tamanho e as características anatômicas básicas. Então, sabemos que essa nossa medula espinal, ela é uma estrutura cilíndrica, achatada anteroposteriormente, tá certo? E que o seu tamanho vai variar de 40 a 45 centímetros. Isso depende muito do tamanho da pessoa. Pessoas maiores vão ter a medula maior, pessoas menores vão ter a medula menor, certo? E aí,
e vai apresentar também duas intumescências. O que seria essas intumescências? Quando a gente fala de intumescência na anatomia, a gente está falando justamente de abaulamento, uma estrutura mais, entre aspas, gordinha, tá certo? Como essas duas intumescências aqui, essa e essa daqui. Tá certo? Essas duas intumescências são chamadas de intumescências cervical e intumescência lombar. Ok? Porque elas estão localizadas na região cervical e na região lombar da coluna vertebral. Tá certo? Em alguns livros podem chamar de lombo sacral. Geralmente eu chamo também de lombo sacral, né? Porque ela está relacionada à formação dos nervos que vão formar o plexo lombo sacral, né? Só que podemos utilizar essas duas nomenclaturas, ou lombo sacral ou lombar, porque a literatura ainda é divergente, um pouco divergente em relação a essa nomenclatura, tá certo? Ambas estão corretas, ok? Dessa forma, essas intumescências, qual a importância dessas intumescências? Essas intumescências, elas vão ser uma região mais gordinha, porque ela vai ter, nesse caso, obrigatoriamente, uma maior quantidade de corpos de neurônio. Então aqui, na intumescência cervical e aqui na intumescência lombar, eu tenho uma quantidade enorme de corpos de neurônio, mais do que eu tenho nessa zona roxa aqui, que eu chamo de região torácica, tá certo? Então temos uma intumescência cervical com um número grande de neurônios e uma intumescência lombar, o lombo sacral, com um número grande de neurônios também, em comparação com o resto da medula espinal. Isso por quê? Porque justamente da intumescência cervical e da intumescência lombar é que vai sair nervos que vão para músculos do membro superior e músculos do membro inferior. Tá certo? Então, essa quantidade grande de músculos que a gente tem e de características complexas em relação ao movimento que esses músculos vão fazer, certo? Tanto do membro superior quanto do membro inferior, é que vai dar essa característica de abaulamento nessas intumescências. Okay? Então todo animal que vai ter ou dois pares, né, ou quatro patas ou quatro membros vão ter obrigatoriamente essa intumescência cervical e lombar. Então, cachorros, por exemplo, vão possuir intumescência cervical e lombar. Gatos, por exemplo, vão possuir intumescência cervical e lombar. Cavalos vão possuir da mesma forma. Cobras, aí não. Porque a cobra, ela já não tem, no caso, membros superiores, nem membros inferiores, então vai ter uma adaptação em relação a isso, assim como outros animais, que têm membros menores e menos complexos do que outros animais, né? Então vai ter uma certa diferença, obviamente, essas intumescências estão relacionadas à formação de nervos que vão para membro superior e vão para membro inferior. Tá certo? O que sai na intumescência cervical é o que a gente chama de plexo braquial. O que sai da intumescência lombar é o que a gente chama de plexo lombosacral. Tá certo? E ao final dessa medula espinal, a gente tem uma estrutura que é chamada de cone medular. Dá para ver aqui que a gente tem um conezinho, ó. Então, esse é o cone medular, é a parte final da medula espinal. Esse cone medular vai estar no final da coluna vertebral? Não, eu vou ter uma outra posição anatômica ou topográfica para ele. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Dessa forma, a medula espinal ela vai apresentar três funções básicas. Lembrando que, de forma geral, esses órgãos eles vão possuir múltiplas funções, só que nessas aulas a gente limita isso, a gente adequa e a gente tenta simplificar para vocês, no caso, essas funções básicas, né? Então, por exemplo, a medula espinal ela vai ter função de receber fibras aferentes oriundas dos receptores sensoriais do tronco do membro. Lembrando para vocês, quando eu falo de fibras aferentes, eu estou falando de fibras sensitivas que vão se originar, no caso, fora da medula espinal e vão entrar através dos seus axônios para dentro da medula espinal. Então a medula espinal ela vai receber essas fibras aferentes, ela vai receber esses neurônios aferentes, tá certo? Esses neurônios sensitivos, ok? Então daí toda a informação sensitiva, sendo o odor, a visão, o tato, o frio, o calor, tudo vai chegar por essas fibras aferentes, essas fibras sensitivas. Dessa forma, isso caracteriza a primeira função da medula espinal. Vamos ter outra função também, controlar o movimento do tronco dos membros. Através de quê? Ele vai controlar o movimento do tronco e dos membros através de fibras. Só que não fibras aferentes, fibras
eferentes, ou seja, fibras motoras, tá certo? Então essas fibras motoras, essas fibras eferentes, elas vão se originar dentro da medula espinal, ok? Através de neurônio motor 1, 2, a gente vai trabalhar isso depois, né? Mas através desses neurônios motores, e saindo da medula espinal, sai uma fibra, ou sai um neurônio motor, ou vários, obviamente, né? Neurônios motores que vão para um determinado músculo. E aí vai controlar esse músculo através do sinal que veio lá do córtex cerebral. Tá certo? Então, por isso que a medula espinal tem também essa função de controlar os movimentos do tronco e dos membros, justamente porque dela sai as fibras finais que vão até, as fibras motoras finais, né, que vão até esse músculo, certo? Para controlar, para contrair ou relaxar, ok? Dessa forma, chegamos à terceira função dessa medula espinal, que é fornecer inervação autonômica para a maioria das vísceras. As vísceras, elas vão ter uma inervação, tá certo? Sensitiva e motora também, ok? Só que essa inervação sensitiva e motora, principalmente a parte motora, né? Ela vai ser originada da medula espinal, assim como a parte sensitiva também. Só que a parte motora, ela é originada a partir de uma região específica, que é um corno que a gente chama de corno lateral, tá certo? A gente vai trabalhar esse corno daqui a pouquinho, ok? A questão é que as vísceras, como o coração, como o pulmão, como o fígado, como o intestino, como o estômago, os rins, todos eles vão ser inervados sensitivamente, ok? Aferentemente, ou de forma motora, ou seja, eferente, de forma eferente. E aí essa inervação também sai da medula espinal, também sai da própria medula espinal. Então essas são as três funções básicas da nossa medula espinal, ok? Dessa forma, só para a gente adiantar um pouquinho aqui, é importante que a gente também entenda um pouco da topografia dessa medula espinal, aonde ela inicia, aonde ela termina, tá certo? E a gente vai trabalhar isso exatamente agora. E aí, dessa forma, senhores e senhoras, entendendo de forma geral que essa medula espinal é um órgão cilíndrico, achatado anteroposteriormente, que ele vai estar dentro da própria coluna vertebral, eu pego aqui e trabalho justamente essa correlação entre a medula espinal e a própria coluna vertebral. Então tudo isso aqui é coluna vertebral associado internamente à medula espinal. Então dá para observar que a coluna vertebral, vou até riscar aqui para ser mais didático, eu vou pegar aqui, a medula espinal, ela inicia desse ponto até esse ponto aqui, tá certo? O resto não é medula espinal, tá certo? E aí eu venho e observo essa característica, e aí eu pego aqui e vejo que a medula espinal, ela vai de um ponto ósseo até uma determinada região óssea. Nesse caso, lembrando que essa medula espinal é um órgão que é chamado de um órgão segmentar. Significa o quê? Que ela é formado por vários segmentos. Então, o mesmo segmento que eu tenho aqui embaixo, eu vou ter aqui em cima, tá certo? E aí, dessa forma, né, a gente vai acompanhar que essa medula espinal, ela vai ser formada por vários segmentos. Então, eu vou pegar aqui uma peça que eu tenho no laboratório, Essa é a peça de uma medula espinal, tá certo? E aí a gente tem aqui a medula espinal, uma raiz, azulzinho significa na neuroanatomia que é uma raiz sensitiva, e uma raiz motora, ok? Que encontramos aqui. Elas duas se juntam para formar um nervo que é um nervo misto, ok? Dessa forma, a gente vai acompanhar que existe duas raízes motoras, duas raízes sensitivas, duas raízes motoras se juntam dessa forma. Quando eu vou ver a outra irmãzinha dela, essa daqui, eu vejo que é a mesma. E tem a mesma característica, tá certo? Vai ter uma série de mudanças, mas vai ter basicamente a mesma característica. Elas se sobrepõem dessa forma. Aqui e aqui. E dá para notar, essa é a medula espinal que eu apresentei para vocês, ok? Inicialmente. Só que dessa medula espinal eu vou colocar ela no sentido longitudinal. E aí, assim, eu vou acompanhar a formação de vários nervos, certo? Vários nervos mistos, ok? E aí, cada corte que eu faço aqui, eu vou representar um segmento dessa medula espinal. E cada segmento vai ter um nervo misto, ou um par de nervo misto, nesse caso, dois nervos mistos, né? Saindo de um lado e de outro, ok? Então tem um nervo misto,
dois nervos mistos saindo de um segmento medular. Todo segmento medular vai ter a origem de dois nervos mistos, um direito e um esquerdo, né? A gente vai ter, nesse caso, 31 pares de nervos mistos saindo da medula espinal, e aí dessa forma, obrigatoriamente, a gente tem 31 segmentos da medula espinal. Tá certo? E esses segmentos são representados aí, nessa imagem que eu acabei de colocar para vocês. Ó, quando eu pego aqui, eu vou riscar a caneta de novo. Ó. Eu vou aqui para cima nessa imagem 2. A gente vai ter segmento 1, não vou para continuar nessa imagem aqui, ó. Segmento 1, C1, C2, C3, C4, C5. Aí vou até esse último segmento aqui, que vai ser o segmento lombar. Perdão, os segmentos sacrais, tá certo? E aí, dessa forma, como eu falei para vocês, cada segmento desse, né, vai dar origem a um par de nervos, totalizando 31 pares de nervos medulares, todos mistos, tá certo? Mas, para além disso, é interessante que a gente observe a origem e o final dessa medula espinal em relação à estrutura óssea. Então, a origem, ela vai se originar da onde? Topograficamente, ela vai se originar de uma estrutura que nós chamamos de forame magno, que é justamente um buracão, certo? Um forame enorme na base do crânio, por onde essa medula passa, tá certo? Ela se forma nessa região e ela tem a comunicação com o encéfalo devido, no caso, a essa abertura, ok? Então, esse forame magno tá aqui, ó. Deixa eu riscar ele para vocês. Ele tá aqui. Esse é o forame magno, tá certo? E aí vai seguindo até L1, até esse segmento aqui, ok? Só que uma coisa interessante, essa aqui é o final da medula espinal, e aí dá para ver, olha só, que ela está... Eu tenho aqui os segmentos que vão do C1 até o C8, T1 até o T12, L1 até L5, só que aqui ele não está trabalhando, nesse caso, os segmentos, ele está trabalhando, nesse caso, os segmentos medulares, tá certo? Os nervos que saem desse segmento medular, ok? E a medula espinal, ela vai terminar topograficamente na coluna vertebral, não no final da coluna vertebral, não no sacro. Ela vai terminar bem antes do sacro, tá certo? Ela vai terminar justamente nessa região que se situa entre a vértebra lombar 1 e a vértebra lombar 2. Então tem a vértebra lombar 1 aqui, a vértebra lombar 2 aqui, tá certo? E ela vai estar justamente entre essas duas vértebras lombares. Essa é a característica topográfica dessa medula espinal, o final da medula espinal, tá certo? Então vimos o início, vimos o final dessa medula espinal, ok? Além disso, a gente vai ter outros limites, agora não relacionado às características topográficas da coluna vertebral, tá certo? É como se a gente fosse estudar agora o início e o final da medula espinal a partir dela sendo retirada da própria coluna vertebral. E a gente observa que tem início e tem fim também, tá certo? Assim como tudo, ok? Então a gente vai observar que superiormente a essa medula espinal existe uma estrutura, né, um limite, uma característica, né, relacionada à formação da própria medula espinal, que é a decussação das pirâmides. Então vamos ter aqui, ó, o atlas. Esse atlas aqui é a própria, a vértebra cervical 1, que é chamado de atlas, ok? Acima desse atlas tem o forame, que é chamado de forame magno, aquele que eu falei que é o início da própria medula espinal. Esse forame magno, ele vai estar bem em cima da decussação das pirâmides, ok? Ele vai estar bem em cima da decussação das pirâmides. E aí, dessa forma, eu encontro aqui, superiormente à decussação das pirâmides, o tronco encefálico. Então, esse é o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E nesse ponto, daqui para baixo, já não é mais tronco encefálico. Daqui para baixo é o que nós chamamos de medula espinal. Então, essa decussação das pirâmides é um limite superior da medula espinal e o limite inferior do tronco encefálico, tá certo? Então a gente vai ter aqui essa decussação das pirâmides. E o que seria essa decussação das pirâmides, professor? O que seria essa decussação das pirâmides? A decussação, tudo que tiver decussação no meio, e a medula espinal ela está cheia de decussações, né? Essa é a principal que a gente vai trabalhar. Mas a decussação, quando a gente ouve decussação, a gente sabe que é um cruzamento de fibras nervosas. Então toda decussação é um cruzamento de fibras nervosas, tá certo? Esse cruzamento ele vai se dar
esse em específico, bem no ponto limite entre a medula espinal e o tronco encefálico, tá certo? Mais precisamente o bulbo, ok? E aí, dessa forma, o que tem de importante clinicamente em relação a essa decussação das pirâmides? Essa decussação das pirâmides em si, ela está relacionada ao movimento voluntário. Então, as fibras neuronais que passam, que formam essa decussação, elas vêm lá de cima do córtex cerebral, mas do córtex motor, que está relacionado, por exemplo, à movimentação da minha mão, do meu braço, da minha perna, tá certo? O movimento voluntário, ele se dá a partir dessa comunicação e dessas fibras que são chamadas de fibras piramidais, ok? Daí vem o nome de decussação das pirâmides, tá certo? E aí, dessa forma, a gente encontra aqui, ó, a posição do forame magno. Então eu sei que daqui esse é o ponto da decussação das pirâmides, e aqui, ó, o cone medular. Então, a decussação das pirâmides e o cone medular são os limites inicial, superior, e o limite inferior da própria medula espinal, certo? Forame magno, a decussação das pirâmides é o limite superior, o cone medular, o limite inferior da medula espinal, ok? E uma característica importante, como eu falei para vocês, as fibras que passam pela decussação, o que formam a decussação das pirâmides, elas são fibras motoras, fibras que estão relacionadas, nesse caso, ao movimento, né? Cerca de 70% a 80% dessas fibras motoras, elas transitam do lado esquerdo, do antímero esquerdo, para o direito, e do antímero direito para o esquerdo. Então há uma troca, não de 100%, mas uma troca, uma decussação, um cruzamento de 70% a 80% das fibras, tá certo? Das fibras nervosas que vem no caso do encéfalo. Dessa forma, quando o indivíduo, por exemplo, ele sofre um AVC ou um AVE, aonde vai esse acidente vascular cerebral hemorrágico ou isquêmico, ele pode atingir uma área motora, como a M1, né, que é a área motora primária. Atingindo essa área motora primária, o que vai ocorrer? Essa área morre. E aí o indivíduo, ele não vai mais realizar movimentos, né? Só que como há uma decussação, se eu tenho um AVC do lado direito do encéfalo, significa que o lado do meu corpo acometido vai ser o lado contrário, o antímero inverso, o antímero contrário. Ou seja, o membro superior esquerdo, o membro inferior esquerdo, o lado esquerdo do meu corpo que vai ser comprometido. Isso é um sintoma bem característico em relação a AVCs que só acometem um lado do encéfalo, tá certo? Muito bem. Como a gente observa nesse vídeo aqui. Deixa eu só voltar aqui para mostrar a vocês, ó. Isso aqui é o córtex motor primário, esse em azul, e originado desse córtex motor primário, a gente tem aqui as fibras piramidais. Essas em azul que você viu agora são as fibras piramidais, né? Isso aqui é o tronco encefálico, e a gente observa essas fibras piramidais vindo, ó. Aqui, ó, nesse ponto tem o cruzamento. Vai vir a outra fibra no hemisfério oposto, outro cruzamento. Isso é a decussação das pirâmides. Daqui para cima, tronco cefálico, daqui para baixo, medula espinal, ok? Muito bem. Espero que tenha ficado claro o que seria a decussação das pirâmides e a própria limitação, né, dessa medula espinal superior e inferior. Dessa forma, entramos para as estruturas de revestimento da própria medula espinal, que não vai ser só da medula espinal, vai ser de várias outras estruturas, né? O importante é que essa medula espinal, assim como o coração, assim como o fígado, assim como o rim, assim como o pulmão, ela vai ter membranas de revestimento. Então essas membranas de revestimento são formadas geralmente por tecido conjuntivo, tá certo? Que vai variar a sua densidade, mas é um tecido conjuntivo que vai revestir esse órgão. Nesse caso, o sistema nervoso central também tem o seu próprio tecido de revestimento, assim como todos os outros órgãos. Esse tecido de revestimento, ele vai fornecer uma separação entre os órgãos e principalmente proteção entre os órgãos, tá certo? Dessa forma, as meninges são esses envoltórios, né? São essas estruturas de revestimento do sistema nervoso. Então, essas meninges estão presentes na medula espinal, sim, e no encéfalo também, tá certo? Então, não é só na medula espinal, só que a gente vai acompanhar as estruturas que vão envolver essa medula espinal, como a gente vê aqui, ó. Então, vamos ter 3 meninges na medula espinal.
uma meninge que é mais profunda, mais próxima ao tecido nervoso, uma meninge intermediária e uma meninge mais distante desse tecido nervoso e mais próxima à estrutura óssea da própria coluna vertebral. Essas três meninges são chamadas de dura mater, aracnoide e pia mater. Então temos aqui a dura mater, vamos começar da dura mater, que é a meninge de todas é a mais robusta, tá certo? É a mais grossa, é a mais resistente e vai conferir justamente essa resistência maior e essa proteção maior à própria medula espinal. A gente vai ter a aracnoide, que é essa daqui, que é bem, assim como a pia mater, né? A aracnoide, ela vai ser bem sensível, ela é bem frágil, ok? Mas ela também é uma camada de revestimento da própria medula espinal. Tá certo? E, por fim, a camada que está aderida diretamente ao próprio tecido nervoso, que é uma camada que vai orientar, por exemplo, a vascularização desse tecido nervoso. Dá para ver que eu tenho várias artériazinhas aqui, ó, tudo isso em vermelho é artéria. Essa artéria ela vai adentrar o tecido nervoso, só que ela vai ser, no caso, orientada nessa perfusão ao tecido nervoso pela própria pia mater. A pia mater vai envolver essas artérias, ok? Muito bem, senhores e senhoras. Dessa forma, uma coisa importante em relação à própria medula espinal é que, eu não sei se vocês têm algum conhecido ou até mesmo você mesmo, né, possa vir a ter realizado uma intervenção cirúrgica, mas em cirurgias ou em cirurgias de membro inferior ou de parte inferior do corpo, tá certo? Geralmente é realizado uma anestesia peridural, tá certo? Essa anestesia peridural ela vai ser uma anestesia que vai ser localizada justamente em um espaço que nós chamamos de espaço peridural, tá certo? E também outros tipos de anestesiologia, nesse caso, que é a RAC, certo? Um espaçozinho, ou seja, um espaço que é a RAC medular, né? Que é uma anestesiologia que acontece justamente na administração, né, desse anestésico diretamente nesse espaço RAC medular. Só que essas anestesiologias, elas são administradas nesses espaços que a gente vai trabalhar agora. Tá certo? E esses espaços têm nome, e daí os nomes, eles são dados dessa anestesia, são dados pela intervenção ou pela característica do próprio espaço que será administrado esse medicamento, como a gente vê aqui, ok? Dessa forma, a gente encontra três espaços importantes. O espaço que é chamado de espaço epidural, esse daqui. Esse espaço epidural aqui é um espaço que não existe, ele vai ser preenchido obrigatoriamente por tecido nervoso, um plexo venoso e um plexo arterial, tá certo? Então é o espaço existente entre a coluna vertebral, o tecido ósseo, ok? O periósteo ou o tecido ósseo e a própria dura mater, por isso que é chamado de epidural. Tá certo? Por isso que é chamado de epidural. Então temos o espaço epidural aqui. E temos algumas administrações epidurais, que são administrações que são dadas, ou medicamentos que são fornecidos nessa região, tá certo? Em relação à anestesiologia, ok? Assim como a gente vai ter um outro espaço, agora entre duas outras meninges, que é o espaço subdural. Esse espaço subdural, ele está localizado abaixo da dura mater e acima da aracnoide, ou seja, ele está entre a dura mater e a aracnoide. E dá para observar aqui que não existe bem um espaço, é um espaço que a gente chama de espaço virtual, porque existe esse espaço, eu vou ter uma quantidade mínima de líquido cefalorraquidiano lá, certo? De líquor lá, ok? E esse espaço, ele praticamente não vai ser funcional, tá certo? Então ele não vai existir em relação à sua função e também em relação à sua estrutura, à sua anatomia, né? A gente vai ter um outro espaço aí bem mais importante, que é o espaço subaracnoide. Quando a gente fala de subaracnoide, a gente está falando do espaço que está abaixo do aracnoide, tá certo? E acima, eu falo abaixo, não existe abaixo e acima, né? É só em relação a essa imagem aqui, para vocês terem referência, né? Só utilizando um termo mais didático para vocês entenderem. Mas está abaixo, entre aspas, a aracnoide, tá certo? E acima, entre aspas, da pia mater, ou seja, entre a aracnoide e entre a pia mater, como a gente encontra aqui. Então essa é uma vista superior
de uma medula espinal, de uma vértebra, e a gente encontra aqui o espaço, tudo isso enegrecido aqui, é o espaço subaracnoídeo, tá certo? É o espaço subaracnoídeo. Esse espaço subaracnoídeo aqui, ele vai ser preenchido por um líquido que nós chamamos de líquido cefalorraquidiano, o líquor. Okay? E aí ele vai ter esse líquor, ele vai estar relacionado à distribuição de nutrientes, à proteção mecânica em relação a impactos da medula espinal, tá certo? Até mesmo a diminuição ou ao resfriamento da temperatura da própria medula espinal, tá certo? E do encéfalo também, ok? Muito bem. Aqui justamente a gente tem o espaço epidural ou extradural, tá certo? A localização deles, o tecido adiposo, o plexo venoso vertebral interno que a gente tem aqui, né, que eu falei para vocês, subdural, espaço virtual entre a dura mater e a aracnoide, que tem uma pequena quantidade de líquido, e o subaracnoide, que é entre a aracnoide e a pia mater, que eu vou ter preenchendo, né, esse espaço, o líquido cérebro espinhal, o líquor, ok? Muito bem. Dessa forma, senhores e senhoras, vamos trabalhar agora as substâncias, né, que vão formar a medula espinal. Então a medula espinal, assim como os outros órgãos, vão ser formados do sistema nervoso, né, vão ser formados pela substância branca e pela substância cinzenta. Então vai ter uma substância branca e vai ter uma substância cinzenta, que são estruturas estruturas histológicas, né, básicas em relação à formação da medula espinal e do encéfalo como um todo. Então, na medula espinal, a substância branca, ela vai ser periférica, tá certo? Como a gente nota aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, perifericamente a medula espinal, tudo isso que é branco aqui é a substância branca, tá certo? Substância branca, aqui para vocês, aqui ó, substância branca, ok? Essa substância branca, ela vai envolver a substância cinzenta, ela vai ser periférica à substância cinzenta, comparada à substância cinzenta, e ela, nesse caso, vai ser formada por fibras. E a maioria dessas fibras, elas são mielinizadas, significa que elas vão ser envolvidas por bainha de mielina, sobem e descem a própria medula espinal, tá certo? E elas vão ser agrupadas em funículos ou cordões, tá certo? A gente vai ter também a formação de fascículos, isso a gente vai trabalhar já já para vocês. A questão é que esses funículos ou cordões, né, eles são essas estruturas aqui base. Então isso é um funículo, isso é outro funículo, isso é outro funículo, isso é outro funículo. Funículo que, só para vocês entenderem, região posterior, região anterior. Funículo posterior, funículo anterior. Funículo que está mais próximo ao lateral, funículo lateral. Funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior. É essa divisão da substância branca. Então a substância branca é dividida em funículos, em porções de fibras mielínicas, mielinizadas, que sobem ou descem a medula espinal. Tá certo? A substância cinzenta, por sua vez, é localizado dentro da substância branca, como a gente nota aqui. Então a gente tem a substância branca aqui e aqui, funículo posterior, funículo lateral, funículo anterior, e aqui a gente tem, ó, bem no meio, a substância cinzenta. Essa substância cinzenta aqui, ela se apresenta em forma de borboleta e ela vai concentrar corpos de neurônio no sistema nervoso central, tá certo? Então esses corpos de neurônio, eles se concentram na substância cinzenta. É onde vai ter, nesse caso, o que nós chamamos de corpos, né, localizados lá. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma coisa interessante aqui, que é uma divisão clara da medula espinal, da substância cinzenta em relação à medula espinal, em relação à própria substância branca e cinzenta, né? Então a gente tem aqui a substância cinzenta. Deixa eu pegar aqui. A substância cinzenta e a substância branca. Essa substância cinzenta, eu vou ter vários corpos de neurônio concentrados aqui. E aí essa demarcação, por mais que seja uma pigmentação histológica, né, mas eu vou pigmentar melhor aqui os corpos de neurônio. Então os corpos de neurônio vão estar aqui.
E aqui a substância branca, eu tenho menos corpos de neurônio e eu vou ter mais axônios mielinizados. Por isso que essa diferença de cor entre a substância cinzenta e a substância branca, tá certo? E aí dessa forma, essa substância cinzenta que vai concentrar nesse caso os corpos de neurônio, essa substância cinzenta, ela vai ter um formato, que é um formato de H, tá certo? Ou de uma borboletazinha, ok? Mas esse formato de H ou de uma borboleta, ela vai ter uma divisão, tá certo? Que é uma divisão, alguns livros chamam de colunas, geralmente eu costumo chamar de corno, certo? Corno posterior, corno lateral, que não dá para ver aqui, e corno anterior. Essas estruturas elas são bem visíveis aqui, tanto em relação à substância branca, quanto em relação à substância cinzenta. Então temos aqui, ó, nesse T12, que é um segmento medular 2, né, torácico 2, ok? Que é o torácico T2, que significa que é torácico 2, ok? A gente tem aqui a substância branca, corno posterior, isso é uma região posterior, corno anterior, isso é uma região anterior. E aqui o corno lateral. Então, corno anterior, corno posterior, corno lateral. Corno posterior, corno anterior, corno lateral. Esse corno lateral ele tem a tendência de sumir mais ou menos lá na região torácica, no final da região torácica, né? E aí a gente só vai encontrar ele em uma determinada região da própria medula espinal, tá certo? Porque ele está relacionado à inervação de vísceras, ok? E aí dessa forma a gente vai encontrar também, ó, formação aqui só de corno anterior e corno posterior, tá certo? Além de uma comissura que a gente chama de comissura da substância cinzenta, tá certo? Que é essa comissura aqui. Comissura, geralmente na anatomia, é justamente esse ponto de conexão fino, geralmente fino, entre duas estruturas maiores, né? Então a gente tem a comissura aqui, da substância cinzenta. Muito bem. Aqui em destaque, corno posterior, corno lateral, corno anterior, tá certo? Lembrando uma coisa, quando eu falo de corno posterior e corno anterior e corno lateral, esses cornos eles geralmente têm funções. Por exemplo, o corno anterior ele vai abrigar neurônios motores, tá certo? Como esses daqui, ó. Dá para ver que eu tenho aqui uma estrutura, uma raiz vermelha, significa que essa raiz vermelha vai possuir neurônios motores, tá certo? Saindo desse corno, que é um corno motor, que é o corno anterior. Ok? Como isso tá, como eu tô falando desse daí. Esse corno posterior, que é esse daqui, que é esse daqui, ó, ele vai ter neurônios de associação dentro dele, porque o corpo do neurônio sensitivo não vai estar dentro da medula espinal, e sim fora, nessa estrutura aqui, que a gente chama de gânglio sensitivo. Então o corpo do neurônio sensitivo está dentro do gânglio sensitivo, o que vai entrar na medula espinal é justamente um axônio, que aí vai fazer sinapse com outros neurônios de associação dentro desse corno posterior, tá certo? Então o corno anterior é um corno motor, um corno posterior é um corno que vai receber fibras sensitivas, tá certo? E um corno lateral vai ser um corno que está associado à inervação de vísceras, é o controle dessas vísceras, ok? Geralmente controle motor dessas vísceras. A gente tem aqui as estruturas básicas que eu acabei de falar para vocês, ó. Bora nomenclaturar cada uma delas, né? Então a gente tem aqui, ó, 1 e 2. O 1 se refere ao corno anterior, o 2 se refere ao corno posterior, tá certo? Então essa é uma vista superior, um corte superior, uma vista superior, região anterior, região posterior, corno anterior, corno posterior, assim como a gente observa o 4, o 3, o 4 e o 5, que são partes da substância cinzenta, né? Bora começar pelo 3, que é o funículo posterior, o 4, funículo lateral, o 5, funículo anterior. Então tem o funículo anterior aqui, parte da substância branca, e o corno anterior, parte da substância cinzenta. Eu tenho 3 aqui, funículo posterior, parte da substância branca, e o corno posterior, parte da substância cinzenta. Teríamos aqui o corno lateral, ele não tá, eu não consigo observá-lo nesse segmento, mas teria o corno lateral e um funículo lateral aqui, em evidência, tá certo? Muito bem, aqui sim, a gente já tem, ó, o corno lateral, aqui o corno anterior e aqui o corno posterior, tá certo? Funículo posterior, funículo lateral, funículo anterior, aqui para vocês,
tá certo? A comissura da substância cinzenta e algumas outras estruturas, como por exemplo a comissura branca, que é essa região aqui, ó, da substância branca, tá certo? A fissura mediana anterior, então essa abertura aqui é chamada de fissura mediana anterior, assim como eu tenho outras estruturas que são sucos, né? Então essa é uma fissura que é enorme, uma fissura é uma estrutura, é tipo um suco, mas é mais profundo e mais alargado, então a gente tem aqui um suco, tá certo? Que é o suco mediano posterior e um outro suco, que é um suco intermédio posterior, tá certo? E um suco aqui, que é um suco lateral. Suco lateral é posterior, como dá pra ver aqui, ó, suco lateral posterior, e um outro suco lateral que eu acho que não dá pra ver aqui, que é um suco lateral anterior, que ficaria nessa regiãozinha aqui, e aqui, achei. O suco lateral anterior, que é esse daqui, ó. Tá certo? Muito bem. Ok? Essas são as estruturas bases da própria, ou a anatomia base da própria medula espinal. Além disso, a gente tem um grande buraco que deu pra ver aqui, ó. Que esse buraquinhozinho é um canal, que é o canal central medular. Tá certo? Aonde é nesse canal que a gente tem a presença da passagem do líquor. O líquor vai descendo, vai descendo pela medula espinal até chegar ao final da medula espinal e depois esse líquor ele retorna para o encéfalo, tá certo? Através, no caso, daqueles... E retornando, nesse caso, pelo espaço que a gente viu logo acima, né? Que é justamente o espaço subaracnoídeo, tá certo? E aí vai retornar esse líquido até o encéfalo, até as granulações aracnoides e tudo mais, ok? Muito bem, senhores e senhoras. Dessa forma a gente tem aqui a representação da substância cinzenta, da substância branca, ok? Com as suas porções, uma raiz que é chamada, isso é uma coisa muito importante, porque os 31 pares de nervos se originam, cada um deles, de duas raízes. Uma raiz sensitiva e uma raiz motora, como está muito bem observada aqui nessa imagem, tá certo? Na peça sintética que eu tenho aqui em mãos, né? Uma raiz sensitiva e uma raiz motora se juntam para formar um nervo que é chamado de nervo misto. Uma raiz sensitiva, uma raiz motora se juntam para formar o nervo misto. É esse nervo misto que ele vai em direção a órgãos ou músculos, né, no nosso corpo, dependendo da região da própria medula espinal. Então aqui com um pouco mais de detalhes para vocês, né? A gente tem a substância branca, a substância cinzenta aqui para vocês e, nesse caso, a raiz sensitiva ou posterior e raiz motora ou anterior, né? Ou raiz sensitiva ou aferente e raiz motora ou eferente. Como eu sei que essa é a raiz sensitiva e essa é a raiz motora? Principalmente pela posição dela, mas para além da posição, né, que a raiz motora ela sempre vai ser mais posterior e a raiz sensitiva mais anterior em relação à medula espinal, a gente tem a presença na raiz sensitiva de uma intumescência, que é chamada de gânglio, né, que é esse gânglio aqui, que é uma concentração de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central, tá certo? Isso já não é sistema nervoso central, isso já é sistema nervoso periférico. E essa concentração fora do sistema nervoso central de corpos neuronais nós chamamos de gânglios, os gânglios sensitivos, né? Então aqui é onde tem o corpo neuronal do neurônio sensitivo que vai em direção à medula espinal. Tá certo? Muito bem. E aí dessa forma a gente acompanha a formação da raiz sensitiva e as radículas ou filamentos radiculares da raiz sensitiva, a raiz motora e os filamentos radiculares ou radículas da raiz motora. Tá certo? E aí quando esse nervo ele sai, ó, a gente pode observar até aqui, ó, ele vai ter duas porções. Ele vai ter, nesse caso, um ramo que é chamado de ramo ventral e um ramo dorsal. Então esse nervozinho aqui, ó, ele vai ter dois ramos, um ramo ventral e um ramo dorsal. Esse ramo dorsal, que é esse aqui que eu estou sinalizando, ó, com laser, ele vai para os músculos da região posterior do tronco.
tá certo? Ele vai ser um ramo que é relacionado à motricidade, é um ramo motor, certo? Formado por fibras motoras, ok? E a gente vai ter esse ramo que é o ramo ventral, que é aqui que vai para a musculatura lateral, mas também esse ramo ventral ele vai ter suas ramificações para os órgãos também, né? Essas ramificações para os órgãos, elas estão relacionadas à formação de uma outra estrutura que tem aqui, que a gente chama, nesse caso, de cadeia simpática, né? E depois a gente vai trabalhar a cadeia parasimpática, mas mais importante é para vocês entenderem que esse nervo vai se dividir em dois ramos, um anterior e um posterior. Ok? Muito bem. E aí, dessa forma, a medula espinal ela vai ser dividida em 4 regiões. Uma região cervical, uma região torácica, uma região sacral e uma região lombar, tá certo? Eu coloquei lombar antes da sacral, mas vocês entenderam. Região cervical, torácica, lombar e sacral, ok? Essas regiões, delas vão ter, surgir, segmentos, ok? Falei 4, mas esqueci de uma, que é um segmento específico, que é o coxígeo, tá certo? Justamente por ser um segmento, é mais difícil da gente recordar aqui numa aula. Mas bora lá, senhores e senhoras. Então, ó, nós temos aqui, ó, o alargamento, o segmento cervical, e aqui, ó, os nervos que vão do C1 até o C8, tem 8 segmentos cervicais, como dá para ver aqui, tá certo? Vamos ter 12 segmentos torácicos, T1, ó, até o T12. Então, lembrando, cada nervo é formado por uma raiz motora e uma raiz sensitiva. Essa raiz motora e sensitiva se junta para formar um nervo misto, e eu vou ter 2 nervos mistos saindo em cada segmento. Esse nervo, em cada antímero, ele vai ter o nome do próprio segmento no qual ele tem origem. Então eu tenho 12 nervos torácicos, e aí nesse caso eu vou ter 12 segmentos medulares torácicas. Assim como a gente tem, ó, L1, L2, L3, L4, L5, são segmentos lombares, nervos derivados dos segmentos lombares. E aí dessa forma a gente tem 5 segmentos lombares, assim como 5 segmentos sacrais e um segmento coxígeo com um nervo coxígeo que está aqui para vocês, tá certo? Então essa é a divisão relacionada, no caso, à própria medula espinal. Ok? Muito bem. Uma coisa interessante, como eu falei para vocês, essa medula espinal, ela não vai, ela vai ter um limite ósseo entre L1 e L2, né? Mas não foi sempre assim. Na verdade, ela se forma junto à coluna vertebral, né? Paralela à coluna vertebral, tecnicamente dentro da coluna vertebral. E elas surgem do mesmo tamanho, a coluna vertebral e a medula espinal, como a gente vê aqui, ó. Só que no desenvolvimento, a partir do desenvolvimento embrionário, há uma diferença em relação ao crescimento. Então a medula da coluna vertebral e da medula espinal. Então a medula espinal, como vai dar para ver aqui, tá certo? A gente já aparece aqui, ó, uma coluna vertebral e uma medula espinal de um feto de 8 semanas, 24 semanas, tá certo? A gente acompanha aqui um recém-nascido, ok? E aqui já de um adulto. Então vai ter essa descompensação entre o crescimento medular e o crescimento da coluna vertebral, fazendo com que a medula espinal ela termine na idade adulta entre L1 e L2, como eu falei logo alguns minutos atrás para vocês, ok? Muito bem. Daí chegamos ao que nós chamamos de dermátomo e miótomo. Como falei para vocês, cada segmento da medula espinal vai ter um nervo específico, tá certo? Vai ter saindo dessa medula espinal, né, desse segmento, um nervo específico, né, ou 2 nervos, um em cada antímero. E aí dessa forma, esse nervo que está saindo de lateralmente, né, ou de um segmento da medula espinal, em um antímero, ele vai ter uma divisão também. Uma divisão entre a parte dele que vai para a pele e a parte dele que vai para o músculo, tá certo? Então a área, esse nervo, essa porção do nervo que vai inervar a pele, ela vai inervar a pele com a função de captar todas as sensações somáticas, ou seja, as sensações corporais que a gente vem a ter, ok? E aí dessa forma, essas sensações são captadas nessas faixas ou nessas regiões inervadas pelo esse nervo e levadas ao sistema nervoso central, levado ao encéfalo, tá certo? A questão é que esse nervo, essa porção sensitiva, né, ela vai se organizar na sua distribuição em faixas de pele. Então quando a gente fala de dermátomo, a gente está falando de uma área ou uma faixa de pele inervada por
por uma raiz dorsal sensitiva, uma da raiz dorsal de um segmento específico da medula espinal. Então, por exemplo, eu tenho um segmento, vou pegar o C4 aqui, ó, como exemplo. Não, bora pegar o T3 aqui. Esse segmento T3, que é o torácico 3, que é inervado pelo nervo T3, pelos dois pares de nervos T3, né? Pelo par de nervos T3, ok? Que sai de um segmento medular chamado segmento torácico, ou terceiro segmento torácico da medula espinal. E ele vai inervar essa faixa de pele aqui, tá certo? Então, esse dermátomo, como a gente chama, é justamente uma faixa de pele que é inervada por um nervo que sai de um segmento específico da medula espinal. Cada segmento específico, aqueles 31 pares de segmento que eu falei para vocês, eles vão inervar uma faixa específica, tá certo? Como a gente vê aqui. Então tem, ó, C1, C2, C3, C4, C5, ó, inervando o ombro, o membro superior, par do membro superior. O T1, ó, praticamente essa faixa mais medial do membro superior, T2, T3, até chegar ao T12, ó, na região inguinal. A gente tem o L1, L2, L3, L4, L5, inervando os lombares, inervando o membro inferior, e os sacrais, ó, inervando justamente a faixa de pele da porção mais posterior das pernas, né, do membro inferior, tá certo? Como a gente vê aqui, S1, S2, S3, ó, região anal, S4 e S5. Tá certo? Muito bem. Daí, cada faixa, assim como a gente tem os dermátomos, que derme vem justamente de pele, né? E tomo significa corte ou segmento, né? A gente tem também um miótomo. Tomo é segmento, é separação, é partes, e mio vem do latim que significa músculo. Então, o miótomo é um grupo de músculos que são inervados a partir de um único segmento medular, como tem aqui, tá certo? E esses miótomos, eles vão ser distintos de acordo com cada músculo. É diferente da pele, que não vai ter uma faixa, é um músculo inteiro, ou um grupamento inteiro, que vai ser inervado por um músculo. Por exemplo, músculo deltoide, esse aqui, ó. Esse músculo aqui, do ombro, deltoide, ele vai ser inervado pelo segmento C5, o segmento cervical 5 da medula espinal. O bíceps braquial, ele vai ser inervado pelo C6, o tríceps, o C7, e aí as regiões, a região hipotenar, essa é tenar, essa é hipotenar, tá certo? O T1, como a gente vê aqui, ó, tá certo? O quadríceps femoral, o extensor do hálux, o gastrocnêmio, tá certo? O esfíncter interno do ânus. Isso tudo não é região, é músculo, tá certo? Isso são músculos que são inervados por esses segmentos. Isso é só para vocês terem a definição do que é um dermátomo e do que é um miótomo. E, obviamente, esse dermátomo e esse miótomo, eles estão relacionados diretamente, nesse caso, as características que a gente pode chamar de características assim, clínicas, né, que é a lesão vértebromedular. Então eles podem estar relacionados à lesão vértebromedular. Então lembrando, uma pessoa que venha a se acidentar e a ter lesões, uma fratura, por exemplo, na coluna vertebral, dependendo da região da coluna vertebral, pode atingir uma área do sistema nervoso central, que é a medula espinal, e aí ter, obviamente, lesões associadas ou à ruptura de nervos ou à ruptura da própria medula espinal. Tá certo? Como a gente vê aqui. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui essa divisão entre o laranja e o azul, representando características clínicas associadas à paraplegia em azul e à tetraplegia em amarelo. Tetraplegia é relacionado aos 4 membros, né? Tetra, ok? Paraplegia é relacionada à parte inferior do corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma lesão entre a L2 e a L5, então vai ter fraquezas, lembrando, L2 e L5 não pega mais medula espinal, tá certo? Não vai pegar medula espinal, vai pegar nervos, né, derivados da medula espinal. Pode ter uma recuperação tecidual a partir desses nervos, é difícil dependendo da lesão, né? Pode ter, ok? Mas vai atingir nervos e a partir dessa lesão na coluna vertebral e nos nervos da medula espinal, pode ter uma paralisia e perda da sensibilidade abaixo da virilha, tá certo? Assim como se eu for aumentando, subindo cada vez mais a lesão vértebromedular, eu vou tornando mais crítico e mais com mais sintomas e mais, no caso, mais crítico a sintomatologia desse paciente, tá certo? Então, por exemplo, atingiu já na medula espinal o T2, a vértebra
entre o segmento torácico 2 e o segmento torácico 4. Então vai ter paralisia dos membros inferiores e do tronco e perda de sensibilidade abaixo dos mamilos. Então ele vai ter paralisia do tronco, quase como um todo, né? Mas vai ter essa perda de sensibilidade da região mamilar também e tal, e do mamilo para baixo, tá certo? Quando já atinge essa área aqui amarela, laranja, não, a gente vai ter lesões cervicais, ou seja, de comprometimento maior, que vai comprometer não apenas os membros inferiores ou parte inferior do tronco, mas parte superior do tronco e os próprios membros superiores. Como, por exemplo, a gente observa aqui, paralisia C5 a C6, pernas paralisadas, discreta capacidade de flexão de membros superiores, já vai ter uma certa paralisia nos membros superiores. Quando a gente vai pegar a C1 e a C5, a paralisia dos músculos utilizados na respiração e todos os músculos do membro superior e inferior, né? Então é uma paralisia, uma lesão cervical alta. Em lesões cervicais altas, a gente tem um comprometimento, nesse caso, tanto da musculatura, a sensibilidade, mas vai ter também um risco alto em relação ao comprometimento dos músculos da respiração, que são controlados por essa parte mais superior da medula espinal, tá certo? Por uma porção, não é toda a porção da medula espinal que vai controlar, mas a gente vai ter uma certa limitação e pode ocorrer nessas lesões mais altas de morte justamente devido à lesão em áreas que vão regular a nossa respiração, tá certo? Então essa é uma característica clínica bem importante, ok? Daí, senhores e senhoras, vamos para a organização dessa substância cinzenta. A gente falou que a substância cinzenta ela vai ser organizada através de funículos, né? Então a gente tem um funículo posterior, funículo lateral, funículo anterior, mas para além desses funículos anteriores, laterais, posteriores, a gente vai ter também a formação desses funículos, porque esses funículos vão ser formados através de fascículos, né? Ou, como a gente chama, e está aqui bem descrito no Tortora, né? Tratos, né? Quando a gente fala de tratos, a gente está falando justamente de vias ascendentes, que sobem da medula espinal ao encéfalo, e vias descendentes, que descem da medula do encéfalo para a medula espinal, tá certo? Essas vias são vias sensitivas e motoras, ou motoras, né? Vias sensitivas, elas são representadas em azul e as vias motoras representadas em vermelho. Daí a gente encontra aqui, por exemplo, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme como estruturas, nesse caso, que representam as vias descendentes, né, em relação a certas, ascendentes em relação a certas sensações, né? Assim como os tratos espinocerebelares, tá certo? Os tratos espinotalâmicos, que são vias ascendentes, ok? Então, essas vias ascendentes é que vão levar informação para esses órgãos, para essas estruturas, ok? Geralmente, quando eu falo de via ascendente, eu estou falando de uma via que inicia na medula espinal, por isso que começa com espino, né? E termina no encéfalo, em uma região do encéfalo, cerebelo ou no tálamo, tá certo? Quando eu falo de via descendente, é uma via motora que inicia do encéfalo e vai até a medula espinal, e da medula espinal segue seu caminho para o sistema nervoso periférico, ok? Eu vou ter dezenas de vias. A gente não vai trabalhar, a gente vai ter uma outra aula em que eu vou trabalhar cada uma delas para vocês, né? Agora a gente vai trabalhar apenas essa organização e exemplificar algumas dessas vias, como por exemplo essa via que é uma das vias motoras, ou dar duas vias motoras, outras vias sensitivas, né? A gente não vai trabalhar tanto essas vias aqui agora, porque tem outros momentos a serem trabalhados, né? Outra aula que eu vou trabalhar com um pouco mais de tempo para vocês, mas esse é um exemplo de via motora, a via que é chamada de trato córtico espinal, vai do córtex até a medula espinal. É aquela via que a gente chama de via piramidal. A gente chama de via piramidal quando ela passa pelo tronco encefálico, né? Do encéfalo pelo tronco encefálico. Aqui a gente tem a decussação das pirâmides, que eu mostrei logo à frente para vocês, ok? Muito bem, então essa é uma via que é chamada como um todo de via córtico-espinal. A gente vai ter outra via também, que é a via córtico-nuclear, é uma via motora também, né? Que nesse caso está associado aos nervos motores, ok? Lembrando uma coisa, os nervos, eles também vão ter sua origem. A gente tem os nervos da medula espinal, mas tem os nervos do tronco encefálico. Esses nervos do tronco encefálico, eles são divididos, assim, eles são
e tem uma outra aula que eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai trabalhar isso já já, né? Mas são nervos que estão relacionados, nesse caso, à inervação sensitiva, motora, né? De estruturas da cabeça, né? Tanto de órgãos especiais, como o olho, como também de estruturas somáticas, ok? Muito bem. Então, fibras motoras e até esse trato córtico nuclear, ele vai do córtex até os núcleos dos nervos, que são, no caso, nervos cranianos, né, que situa-se dentro do tronco encefálico, não é exatamente na medula espinal, só que é um exemplo de via motora, da mesma forma. A gente tem outros dois exemplos aqui, agora não de vias motoras, mas sim de vias sensitivas, ou seja, ascendentes, como essa via da propriocepção, né, consciente, tato epicrítico. Quando a gente fala de tato epicrítico, é aquele tato descritivo, né, aquele tato fino, ok? E de sensibilidade vibratória. Essa via, ela vai levar a esse fascículo grácil e cuneiforme. São essas estruturas aqui, ó, azuladas, né, que está em destaque aqui nessa imagem, e nesse caso ela vai levar essa informação da propriocepção consciente, do tato fino, epicrítico e sensibilidade vibratória lá para o córtex cerebral, ok? Além disso, temos a via térmico-dolorosa, trato espinotalâmico lateral ou neoespinotalâmico, que é o que a gente chama de via clássica da dor, né? Em outra aula eu trabalho isso, obviamente, um pouco mais assim, mais detalhadamente, né? Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar exatamente as características assim mais aprofundadas dessa via, mas é interessante que vocês entendam que ela existe, assim como a via do espinotalâmico anterior, que é essa via aqui. Agora vamos trabalhar, né, os reflexos que estão relacionados à medula espinal. Uma coisa muito importante é entender, principalmente, o que é um reflexo, né? Então, um reflexo é uma resposta motora inconsciente a um estímulo sensitivo. Tá certo? Então, o reflexo ele se torna uma resposta involuntária, inconsciente, em relação, no caso, a esse estímulo. E a gente vai ter, nesse caso, algumas funções associadas a esse reflexo, tá certo? Como ajustar perturbações inesperadas, organizar padrões de coordenação, tá certo? Em relação principalmente à motricidade, e permitir a proteção contra estímulos dolorosos ou lesivos. Essas são as principais funções relacionadas a esses reflexos, que temos inúmeros exemplos em relação a reflexos. Quando a gente foca na medula espinal, são reflexos medulares, porque a gente tem nós temos outros tipos de reflexos também, tá certo? Só que aí dentro do reflexo medular, a gente vai encontrar os reflexos mais primitivos, aqueles reflexos que estão relacionados justamente à proteção, à organização da coordenação motora, tá certo? A adaptação em relação a essas alterações, principalmente motoras, né, do ambiente, ok? E aí a gente vai ter, nesse caso, esse exemplo em relação à formação de reflexos. A gente sempre vai ter, olha só, um nervo, dentro daquele nervo espinal que eu falei para vocês, né? A gente vai ter um neurônio sensitivo, esse azulzinho, olha só o corpo do neurônio sensitivo fora do sistema nervoso central. A gente tem aqui o dendrito dele, o axônio dele, adentrando a medula espinal, e aqui ele faz sinapse com outro neurônio, geralmente o neurônio de associação, interneurônio. Às vezes não, dependendo do tipo de reflexo, né? Às vezes vai direto para o neurônio motor, né? Nesse exemplo aqui utilizamos o exemplo do interneurônio. E aí esse interneurônio faz sinapse com o neurônio motor, que sai da medula, faz sinapse com o neurônio motor já dentro do corno anterior, né? E aí sai da medula espinal, vai pelos filamentos radiculares até chegar à raiz motora, e aí se junta junto com aquele outro neurônio sensitivo, né, para formar o nervo, e aí ele toma outro caminho. Ele vai em direção ao músculo que, nesse caso, está relacionado a esse reflexo. O que essa imagem aqui confere para a gente? Confere que há, por exemplo, uma lesão na pele. Essa lesão, ela precisa ter uma resposta rápida para que essa ação, né, do prego adentrar a minha pele, precisa ter uma resposta rápida para que eu retire a minha mão ou o meu pé ou qualquer parte do meu corpo, rápido o suficiente para não ocorrer uma lesão maior, para diminuir o dano, para não lesionar. E aí isso vai resultar nesse arco reflexo. Arco por quê? Porque ele vai até a medula espinal e retorna sai da medula espinal, né, vai para a medula, sai da medula e retorna para a periferia do meu
corpo para que haja, no caso, essa ação involuntária, né? Então, formando, nesse caso, um arco de ação, um arco reflexo, ok? E dessa forma, esse arco reflexo ele vai ser composto por um sistema periférico e por um sistema nervoso central. Então tenho aqui, ó, o sistema periférico sendo formado por receptores sensoriais. Esse é o sensor do sistema nervoso central, ok? Perdão, periférico. Ok? A gente vai ter um neurônio aferente, olha só o corpo do neurônio fora do sistema nervoso central. Adentra o sistema nervoso central, a gente tem um centro de integração. Esse centro, se é um reflexo medular, esse centro está onde? Na medula espinal. E aí sofre sinapse com o interneurônio lá na medula espinal. E aí a resposta, ela sai da medula espinal e vai, ó, saindo por um neurônio eferente, por um neurônio motor, até os órgãos efetores. Quais são esses órgãos efetores? Geralmente músculos, tá certo? Para que haja, no caso, essa ação reflexa, ok? Muito bem. Dessa forma, olha só, isso aqui é um outro exemplo mostrando a pele, a sensação, tá certo? Então é como se a gente alfinetasse a nossa pele. O neurônio sensitivo, ele detecta essa informação, leva até a medula espinal. E aí, ó, tem uma divisão, uma partezinha que é uma parte de divergência em relação aos sinais. Ele se ramifica, ele vai ter a comunicação com um interneurônio e esse interneurônio com esse neurônio motor, que vai levar essa informação até o músculo para que rapidamente eu tenha uma resposta autônoma, uma resposta involuntária, tá certo? Na verdade é autônoma, não é muito, é melhor o termo autônomo. E aí que haja essa resposta autônoma, ok? E aí, para que eu possa retirar, por exemplo, a minha mão ou meu pé dessa região de lesão. Só que aí ele faz essa sinapse também com outras vias, as vias ascendentes, por exemplo, que vai levar essa informação ao cérebro para que eu tenha a percepção da dor, tá certo? Ou também vai receber informação de vias descendentes, né? Relacionadas a outros reflexos ou outras ações, mas essa é uma outra característica. A gente vai trabalhar apenas o arco reflexo básico, o puro, tá certo? E aí, nesse caso, a gente vai ter 3 tipos de arco reflexo medulares, né? O reflexo de estiramento muscular, o reflexo tendinoso de Golgi, o reflexo flexor ou de retirada, tá certo? Que a gente chama de reflexo de extensão cruzada também. A gente vai trabalhar cada um desses reflexos e explicar a importância deles, tá certo? Primeira coisa, quando eu falo de reflexo de estiramento, é porque esse reflexo está relacionado ao estiramento muscular. E geralmente ele está relacionado a um processo de contração muscular. Então a ação final é a contração muscular. Por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, um músculo, bora colocar o paciente sentado, a gente palpa o joelho do paciente e a gente faz uma pequena assim, bate levemente no ligamento que é chamado ligamento patelar. Quando eu bato no ligamento patelar, que é um tecido conjuntivo, né, ele puxa a patela e ele puxa as fibras musculares do quadríceps. Quando ele puxa as fibras do quadríceps, ele está puxando isso daqui, ó, que a gente chama de fuso muscular. Ele altera a forma do fuso muscular, tá certo? Alterando essa forma do fuso muscular, lembrando que o fuso muscular é formado de uma parte estática e uma parte contrátil, a gente encontra aqui, ó. E essa parte aqui que vai ser alterada, né, são fibras musculares adaptadas. Esse fuso muscular ele vai ser envolvido por um neurônio, que é uma parte do axônio neuronal, né, sensitivo, que vai ser a parte espiralada desse neurônio, né? E aí, à medida em que essa parte do fuso ela toma outra forma, essa parte espiralada que circunda o fuso, né, que forma o fuso também, ela vai ser ativada e ocorre uma despolarização, tá certo? E aí ocorrendo uma despolarização, ocorre um sinal nervoso. Esse sinal nervoso é enviado, olha só, para a medula espinal através desse mesmo neurônio, que é o neurônio sensorial, o neurônio sensitivo, o aferente, até a medula espinal, no qual ele vai fazer sinapse, assim, simplificando, né, com esse outro neurônio aqui, que é o neurônio motor. E aí esse neurônio motor ele sai da medula espinal e vai até aquele músculo que foi puxado. Por isso que o nome estiramento, né? Porque está relacionado ao estiramento do fuso muscular. E aí ele vai para contrair o músculo.
aí contrai o músculo, só que para fazer a elevação da perna, contrai esse quadríceps e essa perna é elevada. Ao mesmo tempo, tem esse outro neurônio aqui. Esse outro neurônio é um neurônio inibidor, tá certo? Esse neurônio inibidor é um neurônio que vai atuar, ele vai ser ativado e ele vai atuar inibindo a ação desse outro neurônio, que é o neurônio motor que vai para o músculo posterior, o grupamento muscular posterior da coxa, tá certo? Ou antagônico, como a gente fala na anatomia. Então, enquanto o quadríceps é o músculo agonista, o que faz a ação, o bíceps femoral, esse daqui, ó, que não vai se contrair, ele tem que estar relaxado. Para ele estar relaxado, então precisa de um neurônio que vai inibir ele, tá certo? Aí é realizada a ação de elevação ou extensão de perna, tá certo? Isso é, no caso, o reflexo de estiramento. Sempre ocorre dessa forma, tá certo? A gente vai ter esse é um processo básico em relação ao reflexo de estiramento que a gente encontra, ok? Aqui algumas imagens mostrando as fibras musculares. Então tudo isso aqui é fibra muscular. E no meio, ó, fuso muscular, esse fuso é que vai ter essa deformidade em relação ao estiramento. E aqui da mesma forma, a gente encontra o fuso muscular numa imagem histológica, um fuso muscular numa imagem histológica. Isso aqui são as fibras, isso aqui é a cápsula do fuso muscular, linda cápsula do fuso muscular, tá certo? Aqui são as fibras musculares, ok? E o neurônio que está aqui por meio, esse é o neurônio, ó. Então eu vou ter uma alteração da forma desse fuso e isso vai desencadear em um impulso nervoso que vai levar essa informação lá para o músculo, tá certo? Então, o que é esperado num reflexo de estiramento? O fuso muscular, ele percebe o estiramento do músculo, os neurônios sensoriais enviam potenciais de ação à medula espinal, os neurônios sensoriais fazem sinapse diretamente com os neurônios motores, tá certo? Os neurônios motores produzem potencial de ação que quando chega ao músculo promovem a contração do músculo estriado, como a gente vê e percebe aqui, tá certo? Tem aquela relação com os músculos antagonistas? Tem, tá certo? Isso é importante, a gente reconhecer que existe essa relação de relaxamento dos músculos opostos, né? Dos músculos antagonistas, ok? Além disso, temos um outro reflexo. Agora partimos para um outro reflexo que a gente chama de reflexo tendinoso, ou tendíneo, né? Ou também a gente chama de reflexo tendinoso de Golgi, também pode ser esse nome. Esse reflexo, ele está relacionado nesse caso, principalmente, enquanto o reflexo de estiramento ele está relacionado à contração, a manter contraído o músculo, certo? O reflexo tendinoso de Golgi, ele está relacionado ao relaxamento, ele faz o movimento oposto. Ao invés de ele contrair o músculo, ele faz a contração do músculo, tá certo? Então, por exemplo, eu estou segurando uma peça de cimento, só que essa peça de cimento é colocada na minha mão inesperadamente. Vamos utilizar essa analogia, né, para eu exemplificar para vocês o quão importante é o reflexo de estiramento, esse reflexo aqui. Essa peça é colocada na minha mão, tá certo? Abruptamente, de uma hora para outra. Eu percebo que ela é muito pesada pelo estiramento que é formado através dos meus músculos. E isso vai fazer com que eu contraia a musculatura. Tem um outro reflexo, o reflexo de estiramento, que faz com que automaticamente eu contraia a minha musculatura. E eu preserve essa peça, né, na minha mão e não deixe ela cair. Ok? Quando eu vou para esse outro reflexo aqui, o tendinoso, é uma ação contrária. Porque ao invés de eu não ter que deixar cair, é quando eu sinto que aquela peça é tão pesada, que se eu não deixar cair, vai arrebentar os meus músculos. Vou ter uma lesão nas fibras musculares. Então, para preservar as fibras musculares, esse músculo, ou esse reflexo é realizado, e ele vai relaxar totalmente o músculo, para que eu solte aquela peça, certo? Melhor a peça se quebrar do que o meu músculo se romper.
Então o reflexo tendinoso de Golgi está relacionado justamente a essa preservação da estrutura muscular, tá certo? Então ele informa ao sistema nervoso central sobre o tônus muscular. Como ele vai informar? Agora, como eu falo de reflexo tendinoso, significa que é um reflexo que não vai ser adquirido a partir do músculo, a partir dos fusos musculares, mas sim através do reflexo tendíneo, ou seja, do tendão do músculo. Então o músculo vai ter uma parte contrátil, uma parte de fibras musculares e outra parte que não é contrátil, que é formado por tecido conjuntivo, tá certo? E essa parte de tecido conjuntivo que tem o órgão tendinoso de Golgi, como é observado aqui. Então a gente tem aqui uma tensão, essa é a junção músculo-tendão, uma tensão forte que se dá abruptamente. Esse órgão tendinoso que está dentro do próprio tendão, ele detecta no caso, essa tensão, e aí envia esse sinal para a medula espinal, faz sinapse lá com o neurônio motor e ele vai direto para a musculatura, para nesse caso, relaxar esse ventre muscular, como dá para ver aqui. A resposta é o relaxamento do músculo, não a contração, e sim o relaxamento do músculo, tá certo? Como a gente observa aqui, ó, em mais detalhes, a gente tem o neurônio aferente, as fibras colágenas, e associadas a essas fibras colágenas, a gente vai ter também, ó, obviamente, né, os ramos neuronais. Aqui são filamentos de neurônios que seguem junto a essas fibras colágenas, né? Elas que detectam essa alteração em relação ao fuso muscular. Como isso vai acontecer? Tá certo? Primeiro, o neurônio sensorial faz sinapse com os interneurônios, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, o tendão ele vai ser tensionado, eu tenho uma despolarização, a gente vai ter um sinal que vem pelo neurônio sensitivo e faz sinapse com esse outro neurônio. Esse neurônio aqui amarelo é um interneurônio que é chamado de interneurônio inibitório. Ele vai inibir, tá certo? Quando a gente tem um termo inibitório, significa que a ação dele é justamente inibir a ação. E aí, esse neurônio inibitório, ele faz sinapse com o motoneurônio, inibindo a ação do motoneurônio, porque esse músculo, ele está em contração. Então ele vai inibir a ação de contração e esse músculo vai relaxar na mesma hora, nesse caso liberando aquela peça de cimento que eu acabei de falar, dar como exemplo para vocês, tá certo? Fazendo com que aquela peça ela caia devido ao relaxamento muscular, tá certo? Como a gente acompanha aqui, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, um aferente, um neurônio aferente que vai levar essa informação até esse neurônio, que é um neurônio excitatório, e esse outro neurônio que é o neurônio inibitório. A gente viu nessa ação aqui o reflexo assim simplificado, né? Eu sempre mostro o reflexo simplificado e depois o reflexo mais completo, que é interessante e importante que vocês reconheçam, né? E aí nesse reflexo mais completo a gente tem aquela relação do músculo agonista e o antagonista, tá certo? Sempre vai ter, assim como o reflexo de estiramento tem o agonista e o antagonista, por isso que tem aquelas duas vias, aqui vai ser da mesma forma, tem um agonista e tem um antagonista, tá certo? Então, por exemplo, eu estou numa queda de braço, detecto que o músculo tensionou tanto que precisa se romper. O que vai acontecer? O tendão detecta através do órgão tendinoso de Golgi, né? Detecta esse estiramento, leva essa informação até o interneurônio inibitório, que inibe a ação muscular desse músculo agonista, o que vai resultar na ação muscular, na contração. Só que ao mesmo tempo eu tenho esse outro músculo aqui, que é o músculo oposto, que ele precisa, nesse caso, contrair para que eu libere, no caso, esse antebraço, para que a minha mão caia e, nesse caso, relaxe de imediato esse músculo agonista, tá certo? Para isso, eu tenho essa outra via, que é a via do neurônio excitatório, interneurônio excitatório, que faz com que esse neurônio aqui, ó, que é o neurônio motor antagonista, ele se transforme numa contração, né? E esse músculo que é o tríceps braquial, ele contrai e ele puxa o membro superior ou para baixo, nesse caso, nesse exemplo de ação motora, ok? Muito bem. Dessa forma, entramos para o reflexo de retirada, tá certo? Como o reflexo de retirada é um reflexo muito parecido com um reflexo de estiramento, tá certo? Tem as características similares, só que agora ele não está relacionado ao músculo em si, mas principalmente as características
da pele, né? Porque ele está relacionado principalmente à proteção, enquanto os outros estavam relacionados à manutenção de certos movimentos ou da tensão muscular, esse está relacionado diretamente à proteção e à integridade do corpo humano. Por quê? Esse reflexo de retirada ou de extensão cruzada, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele permite que o indivíduo ele entre em ou tenha contato com a estrutura que vai lhe causar lesão e ele retire esse membro ou a parte do corpo antes que essa lesão se prolongue. Tá certo? Por exemplo, cheguei em casa, vou me alimentar, jantar, almoçar e pego uma frigideira, tá certo? Uma frigideira de vidro, né? Esqueci o nome, uma panelinha de vidro, só que eu pego sem proteção, tá certo? E essa panela de vidro, ela tá quente, ok? E aí ela vai queimar minha mão. Eu não vou esperar que a minha mão pegue fogo, que a minha pele entre em um processo de queimadura de primeiro grau, de segundo grau, né, para que eu solte. Eu solto de imediato, antes de levar justamente essa ação ou aprofundar essa ação de queimação, tá certo? E aí isso acontece nesse mesmo exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Então a gente tem aqui, ó, um indivíduo que toca no fogo, certo? De imediato ele puxa a mão. Por isso que é chamado de reflexo de retirada. Seja de membro superior, se é membro superior é só de retirada, tá certo? De corpo como um todo, do tronco, da membro inferior, a gente pode chamar de extensão cruzada. É de retirada, mas de extensão cruzada, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Um neurônio associado à dor, ele detecta essa ação, ele vai levar para a medula espinal, através desse neurônio sensitivo, ó, para a medula espinal, sofre sinapse com um neurônio de associação, e aí esse neurônio de associação tem sinapse com o neurônio motor que leva essa informação até a musculatura, o bíceps braquial. E aí o que vai acontecer? Ele puxa. No caso, o dedo ou a mão é dessa área que vai causar lesão. Tá certo? Então a gente tem esse exemplo relacionado justamente a esse reflexo de retirada, ok? Dessa forma, acontece o que nós chamamos de reflexo de extensão cruzada, que é quando essa ação ela surge nos membros inferiores quando a gente está em pé. Porque quando a gente está em pé, se a gente retirar um membro, a gente corre abruptamente, a gente corre o risco muito grande de cair por equilíbrio mesmo, né? Então a gente tem um processo que é um processo de firmamento do membro oposto ao que é retirado, para fazer com que a gente mantenha o equilíbrio no membro que ficou em terra. Porque o membro que foi lesionado, a gente levanta abruptamente, tá certo? Então, por exemplo, eu estou andando, piso num prego, ou o que vai acontecer? Se eu tiver descalço, automaticamente eu puxo o pé direito, que eu pisei no prego, né? E o pé esquerdo, ele permanece no solo. Só que ele permanece no solo agora com a musculatura no membro inferior esquerdo, tá certo? Mais rígida, mais contrátil, tá certo? Com tônus maior. Isso faz com que eu mantenha o equilíbrio e mantenha a minha permanência, não caia, tá certo? Então, a gente tem esse exemplo aqui. Ó, bora ver aqui, ó. O indivíduo pisa num prego, automaticamente ele vai sentir, ó, a informação sensorial é levada pelo neurônio aferente, que vai chegar ao corno posterior, fazer sinapse com esse neurônio aqui, que é o neurônio inibitório e o neurônio excitatório, e isso faz com que a gente puxe a perna, no caso a coxa, e eleve a perna como um todo. Por isso que tem neurônios excitatórios e inibitórios associados, né? Então não é um reflexo simples, é um reflexo bem complexo, tá certo? E a gente tem, ó, a musculatura, por exemplo, da musculatura extensora inibida, esse músculo do quadríceps inibido, e o músculo do bíceps femoral, o músculo posterior, né, que se torna um flexor, que se torna o agonista, tá certo? E ele puxa a perna para cima, ok? E aí quando a gente observa nesse outro aqui, a gente vai observar que existe, ó, uma ramificação e vai levar essa informação para o mesmo segmento, só que passando de um lado para o outro lado, para que ocorra essa mesma ação aqui nos músculos anteriores, flexor e extensor da coxa oposta, tá certo? Geralmente essa ação ela vai fazer com que eu firme o músculo flexor no chão, e aí nesse caso eu permaneça sem
me desequilibrar e permaneça em pé, ou puxando o pé, né, protegendo o meu pé direito a partir da fixação do pé esquerdo no chão, tá certo? Muito bem. Esse é o reflexo de extensão cruzada, justamente porque a informação de cruzamento, esse cruzamento das informações, ela se dá naquela comissura que a gente viu na comissura cinzenta, né? Que se dá justamente nessa porção aqui da substância cinzenta da medula espinal, naquela comissura, ok? Muito bem. E aqui, ó, só para simplificar, deixar vocês, ou reforçar um pouquinho sobre essas características para vocês, né? A gente tem justamente esse reflexo de extensão cruzada, né? Aonde a gente vai ter como ação nos membros inferiores, né, um pé se elevando e outro pé se fixando no chão. As setas já direcionam um pouco desse entendimento. Enquanto o pé que está sendo lesionado levanta, o outro pé ele se fixa no chão. Ele assim, se fixa ao chão para manter o equilíbrio. Então, atua em músculos do lado contralateral da medula espinal, do lado contrário à medula espinal. O pé é retirado por meio de contração de flexores, relaxamento de extensores, e na perna contralateral os músculos extensores se contraem, fornecendo apoio, como eu falei para vocês, ok? Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, o pezinho pegou no prego, beleza? Essa informação está vindo pelo neurônio aferente, que vai até a medula espinal e vai ter sinapses com neurônios interneurônios excitatórios e interneurônios inibitórios. O excitatório vai contrair, nesse caso, tá certo? Os flexores, ok? E vai retirar, ou vai relaxar os extensores, tá certo? Isso faz com que eu eleve o pé. Vai acontecer o efeito contrário quando essa mesma informação ela atravessa aquela comissura e ela vai para esse outro neurônio aqui, tá certo? Que seria justamente os neurônios inibitórios, excitatórios, só que do lado oposto, né? Na região contralateral da medula espinal, que vai resultar, nesse caso, na contração do extensor, da musculatura extensora, essa musculatura anterior da coxa, né, o que a gente chama de quadríceps femoral, e o relaxamento do flexor. Isso faz com que o pé ele se acomode no chão, tá certo? Ele mantenha a sua, no caso, a sua contração para que ele se acomode no chão e evite que o indivíduo caia, ok? Por isso que é chamado de reflexo, por isso que é chamado de reflexo de extensão cruzada, ok? Como a gente acompanha muito bem aqui, né, nessa imagem um pouco mais simplificada para vocês, ok? Muito bem, senhores, espero que tenham compreendido. Esse é o final da nossa aula, tá certo? Espero que tenham compreendido um pouco sobre a medula espinal e também sobre o nosso os reflexos que acompanham a medula espinal, a importância desses reflexos e também das características relacionadas à própria medula espinal, ok? Essas são as minhas referências em relação à aula de hoje. E se você não assinou o canal, assine o canal, confira outros vídeos de neuroanatomia que tem no canal, e até a próxima aula.